E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? E aí, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam todos aí em segurança. Tempo que a gente não se vê, a gente começou o ano e logo depois, aí, um pouco mais de um mês, a gente já teve que parar as aulas. Sei que vocês estão felizes aí de não estarem na escola, mas a gente precisa voltar a estudar, né, gente? Então nós vamos, hoje, vou fazer uma aula de revisão com vocês. Vou postar essa aula aqui no YouTube, que está aqui, que vocês estão vendo aqui no YouTube. E vai ter atividade para vocês fazerem também amanhã já, dia 29. Vai estar amanhã já disponível para vocês as atividades, beleza? Então vamos fazer uma revisãozinha do que nós falamos nas últimas aulas e a gente vai então retomar um pouco do que foi dito nas semanas que nós passamos juntos. Geografia sexto ano, o tema da aula é sobre conceitos de paisagem, elementos da paisagem e povos originais do Brasil. A gente viu na nossa aula, nas nossas aulas, que o ser humano ele consegue fazer uma análise dessa paisagem. E o que seria paisagem primeiro, né? Vamos por partes, então cada tema vamos passar por eles devagar para a gente poder lembrar o que é cada um deles, tá? No nosso slide está escrito assim, ó, o que é paisagem? Paisagem que é composta por elementos do presente e do passado. É dotada de aspectos naturais e culturais do mundo. A paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. Então, o que significa paisagem? Paisagem é aquilo tudo que os nossos 5 sentidos podem captar. Tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que a gente pode sentir o cheiro, tudo aquilo que a gente pode tocar, tudo aquilo que a gente pode sentir o gosto também faz parte da paisagem. Então lembra eu falei para vocês já que o cego também tem paisagem, não é só quem consegue ver, né? Primeiro que a gente sempre tem a ideia de que paisagem é algo que a gente sempre vê uma coisa bonita, né? Uma cena, uma imagem bonita, um lugar bonito. E a gente sempre tem a ideia de que a paisagem é sempre bonita ou sempre bela. Mas, na verdade, a paisagem também tem outros elementos. Eu coloquei para vocês essa foto aqui do Rio de Janeiro, para vocês observarem que essa paisagem que nós estamos vendo aqui é uma paisagem com muitos elementos. Tem elementos aqui do homem, tem elementos da natureza. E a gente vai ver cada um desses elementos um pouquinho mais para frente aqui, tá? Antes da gente começar a falar da paisagem, a gente tem que falar dos povos originais do Brasil. Por que a gente vai falar deles? Porque esses povos que originaram o Brasil são povos que que interferiam na paisagem de uma forma diferente. A gente tem uma paisagem diferente do que o índio tem, por exemplo. A gente tem uma paisagem diferente do que o quilombola tem, por exemplo, que a gente já viu isso na sala de aula também com aqueles vídeos, lembram? Pois bem, povos indígenas são povos que habitam o Brasil há mais de 4,5 mil anos. Ou seja, esses povos estão aqui há aproximadamente 45 séculos e eles vivem aqui com uma harmonia com a natureza diferente do que a gente vive. Vocês podem ver na imagem aí que as casas deles são diferentes, que não tem asfalto na rua, né, que é chão, piso, terra, né? Eles estão aqui fazendo a atividade deles. Podem ver que as roupas deles são simples, né? Tem algumas roupas já até roupa urbana, né? Estão de short aqui nesse caso. Tinha que botar índio pelado aqui nessa foto, né? Na verdade. Então, colocamos índio de short. Os índios aí com shortão. E a gente está vendo que eles estão pintados, mas eles não têm grandes tecnologias que nem a gente tem. As armas deles são armas simples. Então vocês podem ver que tudo da vida deles é muito mais, com uma tecnologia muito menos avançada do que nós temos. Ao mesmo tempo, a mudança da paisagem deles também é pequena. Eles não alteram a paisagem tanto quanto a gente altera, né? Existem mais de 400 etnias diferentes, com aproximadamente 200 idiomas falados. A gente ouviu um podcast na aula sobre isso,
sobre como a importância das línguas, dos idiomas indígenas falados no Brasil. Quando perguntam pra gente quantos idiomas são falados no Brasil, as pessoas falam um só, português. Mas o português é um entre eles. Existem mais de 200 idiomas falados no Brasil que são indígenas, né, que são línguas indígenas do Brasil. O português é apenas mais um idioma falado aqui no território brasileiro. Então, quando a gente perceber que a importância dos indígenas na formação do país, na formação dos povos, do povo brasileiro, e como hoje eles são tratados, né? Muitas vezes com bastante preconceito, não é verdade? E os quilombolas? Os quilombolas também são povos bem simples, ó. Olha só a imagem dos quilombolas. A gente tem aí casa de madeira, a gente tem um chão com mato, com terra. Eles estão com roupas simples, não estão com roupas muito caras. São casas simples também, ó, telhado de palha. Esses quilombolas também são povos que vivem e alteram a natureza diferente do que o homem urbano, né, o ser humano que mora na cidade, altera. Quem são os quilombolas? São descendentes dos escravos africanos, livres ou foragidos que se abrigavam na mata. São mais de 3.500 comunidades pelo Brasil. Então são mais de 1.500 comunidades de ex-escravos, aliás, descendentes de ex-escravos, que vivem nas matas. Então, eles também vivem de uma forma diferente da gente, né? Eles alteram a paisagem de uma forma diferente, eles alteram a paisagem de uma forma muito mais lenta até, né? Do que a forma que nós alteramos. Então, o que a gente pode observar nessas duas imagens que eu mostrei para vocês é que tanto nos povos indígenas quanto nos povos quilombolas, a paisagem deles é bem diferente da paisagem que a gente vai encontrar nas cidades, onde nós estamos, por exemplo. Por quê? Porque na cidade a gente usa muita tecnologia, a gente vive de uma outra forma, uma forma muito diferente do que vivem esses povos originais do Brasil. Olha só, por exemplo, essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, representando os elementos da paisagem, que nós vamos falar sobre os elementos. Olha só quantos prédios tem, olha só as ruas, as avenidas, né, os ônibus, os carros. Olha como é diferente, né, a paisagem que a gente pode encontrar nessa imagem e o que a gente tinha nas duas imagens anteriores. Nós alteramos demais a natureza, nós alteramos demais a paisagem, porque nós temos um outro tipo de vida, uma outra forma de viver, que faz com que a paisagem seja alterada de forma muito mais agressiva. A paisagem é composta por elementos naturais e elementos geográficos ou culturais. Então, a paisagem ela vai ser sempre formada por elementos ou que a natureza produziu ou que o homem produziu. O que são os elementos naturais? Os elementos naturais são aqueles produzidos pela natureza, sem a interferência do ser humano. Essa foto da Chapada dos Veadeiros, que vocês estão vendo aí, só tem elemento natural. Tem rocha, tem cachoeira, tem vegetação, tem rio. Olha só tudo isso que vocês estão vendo aí, formado ali pela natureza, milhares de anos, demorando um tempão para esculpir essa rocha, para formar esse rio, formar essa cachoeira, que a gente depois vai lá para visitar, e aliás, cobra-se muito caro para visitar essa cachoeira aí, viu? E olha essa imagem aqui de elementos geográficos ou culturais. Essa é uma imagem da cidade de São Paulo. Olha aí, são aqueles produzidos pelo ser humano. Vocês podem olhar essa imagem e a única coisa que tem nessa imagem que é feita pela natureza é o céu. O resto, nada mais é produzido pela natureza. Todos esses prédios, todas essas construções foram feitas pelo homem, transformando uma paisagem que era natural numa paisagem geográfica, transformando elementos naturais em elementos geográficos, como a gente já viu. Para fechar essa aula, então, nós temos atividades para vocês, atividades da revisão, que vai estar no Google Classroom, que é a nova plataforma da gente levar as atividades para vocês. Ou vai estar lá, ou estará também com a Alci, coordenadora Alci, que vai poder distribuir essas atividades depois nas redes sociais para que vocês possam fazer. Beleza? A gente depois vai tratar sobre as datas de entrega e que vocês façam essas atividades, ok? Eu agradeço vocês terem
vindo aqui nos assistir. Dá aquele joinha, dá aquela curtidinha, se inscreve no canal para receber as outras aulas, que estaremos lá nesses dias de quarentena, beleza? Um abração para todos e até!